Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Lopes. Bem, pessoal, uma pergunta que me fazem direto, né? Pessoas que têm o objetivo de ganhar massa muscular, hipertrofia, né? Professor, mas como que eu encontro o momento certo para realmente mudar minha planilha de treino? Né? De quanto em quanto tempo eu mudo a minha planilha de treino? Né? Então, tem vários critérios que a gente adota para poder falar, opa, está na hora de mudar a planilha de treino. Né? E é lógico que não basta somente a gente saber o momento certo de mudar a planilha de treino. Né? É importante a gente saber quantificar aquilo que a gente está fazendo. Né? Quantificações, controles. Né? Então, os controles são muito importantes para a gente entender como é que está o processo, né? Se a gente está no caminho certo, onde a gente está errando, onde está acertando. Né? Então, um dos pontos mais importantes, quando você vai elaborar a planilha de treino para o seu aluno, é entender a disponibilidade de tempo dele. Quanto tempo ele tem para treinar? Qual que é a frequência semanal que ele pode? Ele pode treinar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora? Quantos dias por semana ele pode treinar? Né? Por quê? Se ele tem uma frequência semanal maior de disponibilidade, se ele consegue treinar mais dias, naturalmente, maior frequência semanal, há uma tendência de eu realizar uma avaliação logo, né? E, naturalmente, gerar uma alteração na planilha de treino. Então, a gente organiza o que nós chamamos de mesociclo, né? Mesociclo ou mediociclo. Então, a gente chama muito na academia de planilha de treino. Na verdade, quando a gente faz uma planilha de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, o que a gente está fazendo é um mesociclo ou mediociclo, né? Que é composto por vários microciclos. O que é microciclo? Microciclo é uma semana. Então, eu vejo a disponibilidade de tempo do meu cliente, de frequência semanal que ele pode treinar, para que eu possa elaborar o número de microciclos, que muita gente não chama de micro, mas é microciclo, é como se fosse vulgarmente uma semana de treino. Então, os microciclos vão estar dentro desse mesociclo. E esse mesociclo vai ser essa planilha de treino, né? Então, isso é muito importante. E é fundamental, a hora que você vai elaborar os microciclos e o mesociclo, que é a planilha, você deixar um campo específico para frequência semanal. Por quê? Eu costumo falar que é o combinado, né, cara? Vamos supor que você combinou, tá, um mesociclo de 8 microciclos, de 8 semanas. Ou seja, daqui a 2 meses, eu vou alterar a planilha de treino. Ok? Beleza. E aí você combinou com o seu aluno que ele treinaria 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Ok. Vamos fazer a conta? Se ele treina 4 vezes por semana, quantos treinos daria por mês? 16 treinos. 4 vezes 4, 16. E em 2 meses, quantos treinos ele teria? 32 treinos. Beleza? 32 treinos. Daqui a 32 treinos, ou seja, daqui a 2 meses, que é a sua planilha, que é o seu mesociclo, tá? Que você elaborou. Opa, 2 meses. Eu vou ter a planilha. Mas, e se esse aluno mais faltou do que veio? É complicado. Então, por exemplo, você pode estabelecer um corte. Olha, você precisa ter pelo menos uma frequência de 90% ou 85%. Tá? Então, quanto seria 10% de 32? 3,2. Vamos arredondar para 3. Então, dessas 32 sessões de treino, ele pode faltar 3. Faltou 3? Beleza. Ou, vamos arredondar aí. Tá? Ele pode faltar 15%, que dariam 5 treinos aproximadamente. Então, desses 2 meses, ele só faltou 5 vezes. Ok, maravilha. Faltou 5 vezes, está dentro. Tá? O grande problema é se você combina que ele vai treinar 4 vezes na semana, aí o cara acaba faltando 30%, 40%, 50%. Aí você tem um problema, porque ele não cumpriu aquilo que você combinou com ele. Aí a hora que você vai alterar a planilha daqui a 2 meses, você vai fazer uma avaliação. Seja avaliação por meio de, por exemplo, avaliar a força dele em algum exercício de membro superior a membro inferior,
ou você vai avaliar, por exemplo, a composição corporal dele para ver se aumentou massa magra, você vai aferir as medidas dele com fita métrica, e aí é importante, né, você falar, peraí, o fulano e tal, deu 2 meses de treino, só que, pô, suas medidas não melhoraram, você não teve uma alteração significativa na composição corporal. Pô, mas eu vim treinar. Não, mas peraí, você faltou muito, você faltou mais de 10 a 15%. E, além disso, dá uma olhada, suas cargas de treino não evoluíram, né? Então, por exemplo, estava com uma carga de treino aí, por exemplo, estava levantando 50 quilos no supino, e você não teve evolução nessa carga. Você estava levantando aí para 10 repetições no leg press, estava levantando 150 quilos, você não teve uma evolução. Então, opa, tem algo errado, né? Então, o que a gente acabou fazendo? Olha, não é que você não vai alterar, não vou mudar a sua planilha, eu vou mudar. Só que não é o interessante, tá? Então, é fundamental você combinar com o seu cliente, com o seu aluno, né, uma frequência semanal, de acordo com a disponibilidade dele, né? Olha, eu posso vir 3 dias por semana, eu posso vir 4. Ok. Vamos montar agora uma planilha de 2 meses, mas pensando que você vai treinar 3 vezes na semana. Ou a gente estipula, né, o número de sessões. Lógico que junto com a duração da planilha já está implícito o número de sessões que você quer que ele tenha. Então você vai treinar 3 vezes na semana, durante 2 meses. Vai dar quantos treinos por mês? Vai dar 12, 12, 12, 24. Então, daqui a 24 sessões de treino, nós vamos alterar essa planilha. Mas vamos supor que deu 2 meses de planilha e ele não fez 24 sessões. Por exemplo, ele faltou 30%. O que você faz? Posterga essa planilha, faz ele chegar nesses 30%, ou seja, quanto que dá 30%, né, de 24 sessões? 2,4, 4,8, 7. Ele teria que fazer mais 7 sessões de treino para poder chegar nesse número de sessões. Aí você vai lá e altera a planilha de treino. Isso é muito importante, né? A gente tem esse controle. Tá? Eu tenho que entender a disponibilidade do meu aluno, eu tenho que entender a frequência desse meu aluno. Tá? Aí, outro ponto muito importante, né, é quando você pensa em alterar a planilha do aluno, não é só alterar a planilha, você precisa combinar com ele avaliações. Pô, mas eu tenho que fazer avaliação a cada 2 meses, 3 meses. Mas avaliações, né, que vão te ajudar a você saber se você está no caminho certo. Que seja um teste de força, que seja um teste de resistência de força, né? O controle da carga em toneladas, quanto que o cara estava levantando em cada exercício, quanto que ele está levantando agora, né? Porque vamos imaginar que você combinou com ele 2 meses, 1 mês e meio, só que nitidamente você vê que as cargas estão estabilizadas. Esse cara não está conseguindo ter um aumento da carga de treino, do volume load. O que é volume load? Quando eu pego o número de séries, número de repetições e o peso que ele está levantando, que você vê que essa carga não está sendo aumentada. Opa, tem algo errado. Ou esse cara não está dormindo bem, não está se alimentando bem, né? O que está acontecendo? Isso é muito importante, né? Ele não está conseguindo ter uma evolução. E aí, naturalmente, ele queria ganhar massa muscular, mas você vê que não está ganhando, né? Por quê? Né? Tudo isso está acontecendo. E é lógico, tudo isso, gente, está envolvido também em alimentação, né? Às vezes, você combinou de mudar a planilha do cara daqui a 2 meses, né? Só que o cara, além de ele não estar conseguindo evoluir nas cargas de treino, o cara não está comendo direito. E aí é aquilo que você come, né? Então, quando você vai elaborar a planilha, né, se o sujeito tiver ido no nutricionista, eu combino com o nutricionista. Olha, a cada 2 meses eu vou mudar a planilha do fulano. Aí você manda a planilha para o nutricionista. O nutricionista analisa, né? Como é que está o treino dele. O nutricionista vai montar também um plano alimentar para esses 2, 3 meses. Lógico que aqui eu estou falando do mundo ideal, mas não tem como a gente pensar em síntese proteica miofibrilar, ganho de massa muscular, sem alimentação tá junto aí, né? Então, é importante a gente analisar, quando a gente vai estar elaborando a planilha de treino e pensar em mudar a planilha de treino, verificar se ele está respondendo às cargas de treino. Isso é fundamental.
Será que ele está respondendo às cargas de treino? Isso é muito importante, né? Junto a isso, né? Se a gente tem, por exemplo, né, o planejamento de 2 meses ou 3 meses, e esse aluno está com uma frequência semanal alta, de 4 dias por semana ou mais, tá? Por exemplo, ele vai 5 dias na academia, 6 ou 7, é importante você alocar um microciclo recuperativo regenerativo. E nesse microciclo você trabalha um volume menor de séries para o grupamento muscular. Né? Então, esse microciclo regenerativo, você coloca o que? A regeneração. Então, é legal ao longo desse processo, né, dessa planilha de treino, porque eu vejo muita gente montando a planilha de treino de hipertrofia de 2, 3 meses, para um cara que tem uma alta frequência semanal, só que em nenhum momento você vê uma semana regenerativa. E semana regenerativa não é somente reduzir a carga, o peso que ele está colocando, não. Semana regenerativa significa diminuir o volume de treino. Professor, mas na semana regenerativa eu poderia também, se necessário, reduzir o volume, não só o volume, mas reduzir a intensidade? Também, também. Às vezes é necessário reduzir volume e intensidade. E um erro que as pessoas cometem, vou reduzir só a intensidade. Não, mas o que gera mais dano tecidual, mais microtraumas, mais microlesões, não é a intensidade, mas sim o volume. Então, a principal variável que você tem que reduzir no microciclo recuperativo é o volume de treino. E, se necessário for, reduzir o volume e a intensidade. Então, se eu coloquei, por exemplo, lá, uma planilha de 2 meses ou 3 meses, a cada 3 semanas ou 4 semanas, aplica uma semana recuperativa. Isso vai te ajudar muito, tá? Na hora que você for depois alterar a planilha de treino do aluno. Não tenha dúvida, isso aí vai influenciar demais, né? Muito, muito, muito. Então, é importante, não é somente você montar o treino, é você acompanhar o aluno, ver como é que está o comportamento dessas cargas de treino, se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem, como é que é o estado de prontidão, né? Isso é fundamental para que eu possa fazer esses ajustes, ver como é que ele está respondendo às cargas de treino, né? Normalmente, tá? A gente altera a planilha a cada 8 semanas, que dá 2 meses, 10 semanas, 2 meses e meio, 3 meses. Por quê? Para a gente conseguir ter realmente um ganho de massa muscular significativo, uma síntese proteica miofibrilar, vem por volta aí de 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. As primeiras semanas, você até vai ter o edema, um inchaço, você vai ter até aumento dessa musculatura, mas é mais do remodelamento, recuperação dessa musculatura. Então, a gente começa a ter ganhos mais significativos de hipertrofia a partir da 4ª semana. Então, por isso que faz muito sentido a gente elaborar planilhas de treino, mesociclos de treino, que durem por volta de 8, 10 a 12 semanas. Professor, mas está errado, por exemplo, eu montar uma planilha de 4 semanas? Errado não está. Porém, as magnitudes de ganho de massa muscular vão acontecer com maior ganho, maior magnitude, maior expressão, lá por volta de 8, 10, 12 semanas. Por isso que é muito plausível a gente alterar a planilha a cada 2, 3 meses. E é fundamental a gente ir acompanhando as respostas dele em termos de carga total levantada, A gente tem que, importante a gente analisar se ele está suportando o volume de treino, o volume de séries por grupamento muscular ao longo desse processo. Isso é muito importante, tá? Outro ponto importante, que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente vai alterar a planilha de treino do nosso aluno, é quais capacidades físicas que eu estou trabalhando. Porque tem muita gente que acha que elaborar um planejamento de hipertrofia é só montar treino de hipertrofia. Não é. Porque muitas vezes esse cara que vai na academia fazer hipertrofia, ele não vai fazer hipertrofia. Ele vai fazer também um treino cardiorrespiratório, ele vai fazer um treino aeróbio, vai fazer um treino aeróbio. Ele quer cuidar da parte cardiorrespiratória. Esse sujeito também, muitas vezes, ele tem vários encurtamentos musculares.
Então, eu preciso também trabalhar o que? A ADM, amplitude de movimento dele, eu preciso trabalhar a flexibilidade. Então, dentro do seu planejamento, por exemplo, vamos pensar um planejamento de 2 meses ou 3 meses, muitas vezes você não vai colocar só o treino de hipertrofia. Você fala, olha, a prioridade é a hipertrofia, mas a gente tem que melhorar também a sua parte cardiorrespiratória, né? Que você quer diminuir o percentual de gordura, fazendo a parte cardio também, quer melhorar a parte cardio porque você quer jogar seu futebol, né? Então, tem a parte, né, que é voltada para ganho de massa muscular, tem a parte cardio, e muitas vezes o cara está com problema de postura, está com muito encurtamento. Aí você fala, olha, em paralelo a isso, nós vamos fazer também um trabalho de flexibilidade. Então, eu vou organizar a sua semana de treino, seu microciclo, compondo os treinos de hipertrofia. Então, exemplo, nós vamos fazer lá, por exemplo, 4 dias de hipertrofia, nós vamos fazer 2 ou 3 dias de treino cardio, né? Treino aeróbio, anaeróbio, né? A prioridade é a hipertrofia. Ok, então a gente coloca a hipertrofia sempre antes da sessão de treino aeróbio, de treino anaeróbio. Né? E aí, 2 dias na semana, você vai para fazer trabalho de flexibilidade, para ganhar amplitude de movimento. Então, nós estamos compondo aí 4 ou 5 sessões de hipertrofia na semana, junto com 2 ou 3 treinos de resistência aeróbia e ou anaeróbia, e estamos compondo com 2 treinos de flexibilidade, priorizando a ADM, amplitude de movimento. Show de bola. Mas o foco central é a hipertrofia. Maravilha. Então, eu tenho um número X de sessões que eu quero ter ao longo de 2 meses. Então, olha, eu quero, ao final de 2 meses, eu quero ter quantos treinos de hipertrofia? Se eu tenho 4 treinos por semana, eu vou ter 16 no mês, 32 no total. Então, daqui a 2 meses, quando eu for mudar a planilha, vamos ver se ele fez 32 treinos de hipertrofia. Eu combinei com ele 2 treinos aeróbios na semana. Então, no mês ele teria 8 treinos aeróbios, em 2 meses ele teria 16. Vamos ver se ele cumpriu os 16 treinos aeróbios. Flexibilidade, 2 treinos por semana. No total, daria 16 treinos de flexibilidade. Então, vocês estão vendo como não é tão simples montar uma planilha. Olha todos os cuidados que eu devo ter para montar uma planilha, para depois, acabando essa planilha, fazer algumas avaliações de acordo com a sua realidade, com a sua logística, né? Para depois ver o que melhorou, o que não melhorou, o que está estagnado, para ver que caminhos que eu vou estar tomando agora de novo. Aí você fala, opa, o cara cumpriu tudo que eu combinei de hipertrofia e não combinou a parte cardio e não efetuou os treinos que eu queria de flexibilidade. Ok. Então a flexibilidade dele, você viu que não melhorou, a parte cardio não melhorou. Não melhorou por quê? Mas lógico, o cara mais faltou de treino aeróbio, anaeróbio e de flexibilidade e não faltou de hipertrofia. Então esteja ciente disso. Né? E aí, naturalmente, eu listei as capacidades que eu estava treinando. E aí, o que você faz na nova planilha? Deu 2 meses, vou mudar a planilha. Olha, como você faltou muito nos treinos de flexibilidade, nós vamos ter que dar ênfase ao treino de flexibilidade. Nós vamos ter que dar ênfase aos treinos cardios, aeróbio, anaeróbio. Lógico que a gente vai continuar maximizando a hipertrofia. Né? Beleza? Olha quantos pontos a gente tem que levar em consideração para pensar no momento correto de alterar a planilha de treino. Né? Então, não tem uma fórmula de bolo. Né? Lógico que nós temos bons insights, boas referências de momentos ótimos de alterar a planilha de treino, que variam por volta de 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. É fundamental também eu definir o número de microciclos que eu vou ter dentro do mesociclo. Então, exemplo, olha, eu elaborei um mesociclo, uma planilha de 3 meses. Que eu vou ter quantos treinos? Quantas semanas? Vou ter 12 semanas. Maravilha, 12 semanas. Dessas 12 semanas, quantas vezes ele vai treinar por semana? Está tudo bem definido ali. Isso é fundamental. Definir também
dessas 12 semanas, quais são os momentos que eu vou colocar semanas regenerativas? Ah, então a cada 3 semanas vou colocar uma regenerativa, ou a cada 4. Normalmente, nós colocamos a semana regenerativa a cada 2, 3 ou 4 semanas, que é o que, infelizmente, eu não vejo o pessoal fazer na academia. Então, por exemplo, o cara vai fazer hipertrofia. Ah, o ano tem 50 semanas, ele faz 50 semanas de hipertrofia. Em nenhum momento ele aplica uma semana regenerativa, reduzindo a carga de treino, gerando, por exemplo, um deloaded. O que seria esse deloaded? Redução da carga de treino. É lógico que tem várias formas de reduzir carga de treino, tá? Então, uma delas é reduzir o volume de treino. Professor, eu posso gerar esse deload reduzindo o volume e a intensidade? Sim, o volume e a intensidade. Eu, Charles, eu não abro mão de reduzir o volume de treino na semana regenerativa. E aí eu tenho que estudar como é que está o comportamento dele ao longo do processo, se eu vou reduzir só o volume, ou se eu vou reduzir o volume e a intensidade. Eu tenho que ver muito bem isso. Tá? Talvez seja necessário reduzir os dois. Então, essa semana regenerativa, ela é importantíssima. Professor, mas dentro desse processo, onde eu vou encontrar o momento certo para alterar a planilha, né? Eu sempre tenho que ter uma semana regenerativa dentro desse processo? Não necessariamente. Por quê? Se eu tenho um aluno que mais falta do que vem, para que eu vou colocar a semana regenerativa? Vamos supor que esse cara vem 2 dias na academia. Não faz sentido colocar uma semana regenerativa. Se esse cara, por exemplo, ele vem 3 dias, não tem por que colocar uma semana regenerativa. Agora, acima de 4 treinos, aí sim eu coloco a semana regenerativa para ele. Então, a semana regenerativa ela está muito fortemente ligada à frequência semanal desse meu aluno. A frequência semanal também influencia, não tem dúvida disso. Tá? E aí, lógico, tá? Que eu, Charles, penso da seguinte maneira. Quando eu tenho uma frequência de treino maior, há uma tendência de eu fazer uma planilha mais curta, porque ele tem um volume de sessões de treino muito maior. Já, se é aquele cara que tem um volume de sessões de treino muito menor, eu postergo a alteração da planilha mais para frente. Exemplo, vamos supor que eu tenho um aluno que vai 2 dias na academia fazer hipertrofia. E eu tenho um outro aluno que vai 6 dias treinar. Opa! 6 dias na semana com 2 dias na semana. O cara que vai 6 dias na semana, em um mês, gente, ele faz quantos treinos? Faz 24. Ó, ele vai 6 vezes 6, 30, 6, 4, 24. Ele faz 24 treinos no mês. Já o cara que vai 2 dias na academia para fazer hipertrofia, ele faz quantos treinos no mês? 8. Ele faz 1/3 do treino do cara que vai 6 dias. Está errado? Não, não está errado. São realidades diferentes. Eu tenho um aluno que tem uma realidade de treinar 6 dias na semana. Eu tenho um outro aluno que tem a realidade de treinar 2 dias na semana. Eu não posso criticar. Eu preciso entender. E o que faz mais sentido para você? Faz mais sentido alterar a planilha mais cedo do cara que vai 6 dias na semana ou o cara que vai 2? Lógico que é o cara que vai 6. Né? Então, por exemplo, se ele vai 6 dias na academia, quanto que ele vai, por exemplo, em um mês e meio? Em um mês, 24 treinos. Um mês e meio, 36 treinos. Pô, 36 sessões de treino. Ah, professor, mas vamos supor que esse cara, ele treina, por exemplo, 2 vezes por semana o mesmo músculo. Tá? Ok, eu tenho que contabilizar isso. Quantas vezes ele treina cada agrupamento muscular na semana? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Tá? Então, por exemplo, se ele foi 36 sessões e ele fez treino A, B e C, quantas sessões ele teve no treino A? Ele teve 12 sessões. Opa, 12 sessões é um número bom. Show de bola. Tá? Com 12 sessões para esse músculo, eu já começo a pensar que houve realmente um ganho de massa muscular para esses músculos que ele treinou 2 vezes na semana. Mas e esse cara que treinou, por exemplo, 2 vezes na semana? Ele fez o treino full body. Tá? Em um mês, ele fez 8 treinos.
Em um mês e meio, 8 com 4, 12. Total, ele fez 12 treinos. Outro cara fez 36. Eu estou comparando 12 com 36. Então, o que faz mais sentido para você? Mudar a planilha já desse cara que está indo 2 vezes por semana ou do cara que está indo 6? O cara que está indo 6. Porque ele vai ter mais adaptações em função do volume de sessões de treino que ele está tendo para o grupamento muscular. Então, é o que eu vejo muito em academia. Às vezes o cara chega e fala assim, por que você mudou a planilha do meu aluno já, do meu amigo já, e a minha planilha você não mudou? Vocês já viram isso? Certeza. Aí você fala, filho, por que eu não mudei sua planilha agora? Porque você só vem 2 dias na academia. E o seu amigo vem 6. Então, com certeza, devido à frequência semanal dele, ao volume de sessões que ele tem, os grupamentos musculares, há uma tendência de eu ter que mudar o treino dele mais rápido do que o seu. E há uma tendência de ele ter maiores magnitudes de ganho de massa muscular do que você. Não porque você é mal treinado, porque a sua genética não ajuda, tem nada a ver. É porque ele treina o triplo do que você. Ele vem 6 dias, você vem 2. Então, por isso que eu coloquei para mudar a sua planilha depois de 2 meses e meio ou 3. E no caso dele, eu mudei a planilha depois de 1 mês e meio. Por quê? Porque eu estou respeitando a frequência semanal. E digo mais, gente. E esse cara, por exemplo, que fala que vai 2 dias na academia, só que no fim ele vai 1. Tá complicado. Ou, vou pegar um outro exemplo, aquele cara que fala que vai segunda, quarta e sexta na academia, que é a realidade dele. Só que desses 3 dias, na verdade, ele vai 2. Então, se eu for imaginar que em 2 meses, ele deveria ir 3 dias por semana, ele teria 12 treinos no mês. Em 2 meses, ele teria 24. 24 treinos. Beleza. Só que desses 24, ele foi em média 2 vezes na semana. Então, desses 24, ele foi 2 por semana, no total deu 8 no mês. 2, 4, 6, 8. Em 2 meses, ele foi 16 treinos. Ele foi bem menos em 2 meses. Não dá, né? Fica complicado. Então, gente, é importante você fazer o acompanhamento desse aluno por meio de frequência semanal, tá? Então, um dos pontos chaves para você saber o momento certo é frequência semanal, se ele está respondendo às cargas de treino, como é que está o comportamento dele nas cargas de treino, se ao longo do processo ele ficou doente, gripado, né? Pô, mas esse cara aí eu montei uma plano de 2 meses. Só que, o cara ficou 1 semana gripado, inventou tudo, ou 2 semanas gripado. Você acha que não influencia? Vai influenciar. O cara ficou parado 1 semana, ficou parado 2 semanas. O que eu faço? Eu jogo essa 1 semana, 2 mais para frente, para que ele possa ter um número maior de sessões de treino, para que consiga gerar as adaptações morfológicas nesse músculo que eu estou treinando, para que eu possa falar, opa, ele fez X sessões, ele fez X semanas, e agora é o momento de treinar, voltar a mudar a planilha de treino. Então, olha quantos pontos. Vamos lá. Eu vou enumerar todos os pontos que você deve levar em consideração do momento que você vai mudar a planilha. Ponto número 1, disponibilidade de tempo do cliente. Primeiro ponto. Isso influencia, tá? Porque isso vai influenciar, tá? Na frequência semanal, na duração do treino, no volume de treino. Esses 2 pontos, disponibilidade e frequência. Tá? Outro ponto, está sempre conversando com o nutricionista do seu aluno de personal, por exemplo, se o cara está seguindo o plano alimentar. Então, um bom nutricionista, ele está constantemente falando com o aluno dele. Não é simplesmente passa a dieta, a gente se vê daqui a X tempo. Tá? O bom nutricionista está ali, sempre conversando, trocando mensagem por WhatsApp. Como é que tá? Tá ajustando? Tá certo, tá indo bem e tal? Isso é fundamental. Por quê? Porque a hipertrofia está diretamente ligada a uma boa alimentação. Não tem nem que ficar falando sobre isso aqui, né? Verificar também se ele está respondendo às cargas de treino. Então, o momento certo de mudar o treino está totalmente ligado se ele está respondendo às cargas de treino. De novo,
Se você tem aí um aluno que tem uma alta frequência semanal, ele vai ter que ter microciclo recuperativo, coisa que muita gente não faz. É hipertrofia toda semana, volume lá em cima, né? Intensidade lá em cima, e esquece de ter uma semana, um microciclo de deload. Tá? Analisar aí, tá? Como é que ele está respondendo ao volume de treino. Eu passei, por exemplo, sei lá, 16 séries por grupamento muscular. Ele está conseguindo responder a 16 séries? Será que ele está conseguindo responder? Será que ele está conseguindo treinar as capacidades que eu combinei com ele? Eu combinei 4 dias por semana hipertrofia, eu combinei 3 ou 2 treinos de resistência aeróbica e anaeróbica por semana, eu combinei 2 treinos de flexibilidade. Ele está fazendo isso? Outro ponto, tá? Ele está conseguindo fazer todos os microciclos que eu combinei? Ele está conseguindo fazer todas as séries para o grupamento muscular? Então, olha quantos pontos importantes eu enumerei com vocês que você deve levar em consideração quando você vai pensar em mudar a planilha de treino do cara, né? Não é simplesmente, deu 2 meses, vou mudar o treino. Não é assim. É muito mais complexo. E é isso que vai te diferenciar sendo um personal de resultado, né? Um cara que consegue ter resultado com o seu cliente. Porque ele vai falar, nossa, esse cara não pensa só em mudar a planilha de treino daqui a 2 meses. Ele leva em consideração vários fatores na hora de mudar a planilha. Beleza? Valeu, galera!